Primeira coisa que vocês precisam saber fazer, calcular determinante. Você tem que saber calcular determinante antes de saber o que é um determinante ou para que serve. Precisa saber calcular. Vocês sabem calcular determinante? Vocês sabem calcular determinante de ordem 1? Repara que eu falei ordem 1, né? Quando eu falo ordem e falo um número só, eu estou falando de uma matriz quadrada, certo? Beleza. Então, como é que seria o determinante de uma matriz A de ordem 1? Como é que faço para calcular isso? Vamos supor que essa matriz A só tenha o número 4. Ou melhor, o número menos 4. Se eu quiser falar do determinante dela, eu precisaria colocar o símbolo de matriz, que é um colchete, certo? E escrever determinante na frente. Beleza? Tem um pouquinho de paciência aí. Vê se faz sentido para vocês. O determinante dessa matriz que só tem o número 4, o número menos 4 é menos 4. Tá de boas isso? Se fosse o número 12, seria 12. Se fosse o número menos π, seria menos π. Super fácil, né? De ordem 1, moleza. Aí a gente começa a tretar um pouco, que vem o determinante de ordem 2. Como é que eu faço para calcular o determinante de ordem 2? Então vamos supor que eu tenho uma outra matriz, vou chamar de B, de ordem 2. Se eu falei ordem 2, eu estou falando de uma matriz quadrada. Então eu escrevo aqui det, aí eu coloco 4 elementos. Eu vou inventar 4 elementos aqui quaisquer, tá bom? 5, menos 1, 2 e 3. Aí eu vou colocar símbolo de matriz, ó. Repara que o que está escrito aí é determinante dessa matriz. Tudo bem? Qual que é o valor desse determinante dessa matriz? Então, assim como eu fiz antes, eu vou deixar um espaço mágico, já explico esse espaço mágico para vocês. E aí a conta que a gente vai fazer é a seguinte, presta atenção, tá? Lembra que é vídeo isso, não é lousa, não é apostila. Você tem, além da linha do espaço, tem a linha do tempo. Pode voltar o vídeo a hora que você quiser, tá? Então, ó, você vai pegar essa diagonal principal e multiplicar. 5 vezes 3 dá 15. Aí você vai pegar essa diagonal secundária e multiplicar. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Só que aí, nesse cara que você foi pra cima, você vai trocar o sinal, tá? Então vai ficar mais 2. E aí você vai somar esses dois números. 15 mais 2 dá 17. Então 17 é o determinante dessa matriz quadrada de ordem 2. Estão comigo? Isso vale para qualquer matriz quadrada de ordem 2. É sempre esse método. É fácil esse método? Alguém erraria esse aqui? Não. Alguém está confuso? Alguém está vendo, tipo, e se fosse de tal jeito? Alguém tem uma dessas? Não? Tá, agora eu vou completar esse espaço em branco que eu coloquei aqui, porque ele tem uma pequena treta. Uma outra notação para determinante de uma determinada matriz é: eu escrevo os elementos da matriz, 5, menos 1, 2 e 3, mas ao invés do colchete, que é o símbolo para matriz, ou parênteses, que é o símbolo para matriz, eu coloco uma barra simples de cada lado. E isso passa a ser o símbolo para determinante. Então, essa barra simples está abreviando determinante dessa matriz. Tudo bem que é diferente quando eu coloco isso e quando eu coloco isso? Uma coisa importante, uma matriz é uma tabela, é uma figura. Não faz sentido dividir por uma matriz, por exemplo. O determinante, ele é um número. Faz sentido dividir por um determinante. Beleza? Matriz é tabela, figura, conjunto ordenado de elementos. Determinante é número. Guarda isso no coração que vai ser muito útil. Tá? O problema dessa notação é para o caso de matrizes de ordem 1. Que no caso de uma matriz de ordem 1, se eu for usar essa notação para determinante, eu vou escrever o elemento da matriz, que é o número menos 4, tá vendo? E aí eu vou colocar uma barra simples de cada lado. E aí essa notação de determinante coincide com uma outra notação que você já viu no passado, que é de módulo. E aí fudeu, né? Eu escolhi o menos 4 de propósito, tá vendo?
O determinante da matriz que só possui o menos 4 é menos 4. Mas o módulo de menos 4 não é menos 4. Então, assim, a notação é a mesma, o símbolo é o mesmo, os contextos deixam isso completamente diferentes. Beleza? Ou seja, no caso de ordem 1, a gente evita usar essa notação. Só no caso de ordem 1, beleza? Nos outros todos a gente sempre vai usar essa notação. Dúvidas aí? Tá. Esses são os dois casos mais fáceis para calcular determinante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 1 minuto, cravado, 1 minuto, para vocês tentarem resolver um determinante que eu vou inventar agora, tá? Então calcula aí. Tem que ser 1 minuto mesmo. Eu vou cronometrar aqui. Eu quero determinante formado pelos números menos 2, menos 3, menos 5 e 4. 1 minuto. Valendo. Menos 2, menos 3, menos 5 e 4. Dá pra fazer assim? Ah, dá. Sem pressão, tá? 40 segundos. Foi muito, né? 1 minuto? Mas foda-se, eu prometi 1 minuto, agora vai, né? Será que 1 minuto é suficiente pra ordem 3? É tão mais demorado assim a ordem 3 do que a ordem 2? Tá acabando, hein? Ao terminar, parar a reprodução? Não. Vai ser esse barulho aí. Cadê o barulho? Oxi. Como é que eu tiro isso aqui? Pronto, quanto deu? Menos 23, tô vendo aqui, o Pedro, a Bia falou menos 23. Oi, Pedro. Oi, Vitor. Vamos ver. Bem tranquilo, né, ó. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Aí depois, menos 5 vezes menos 3 daria, você costuma falar daria, menos 15. Mas, na secundária tem que trocar o sinal, né? Então fica mais 15. Desculpa, falei ao contrário. Pensei um passo à frente errado. Daria 15 positivo, certo? Mas tem que trocar o sinal. Então fica menos 15 mais menos 8 dá menos 23. Parabéns para quem acertou. Parabéns para quem errou também e tentou. Isso que importa. Beleza.